Paulo Ronaldo chegando com você na área e hoje no nosso canal Saúde Mental teremos mais um assunto muito importante e de relevância para tratarmos. Depois da vinheta, a gente volta com o assunto do nosso canal. Oi você, de volta, você inscritos do canal, nós estamos de volta no nosso canal, hoje mais um vídeo, mais um momento, quando iremos tratar de assuntos especiais aqui no nosso canal. Gente, nós vamos continuar em um assunto que está dando o que falar. Na verdade, eu quero trazer para você aqui agora, neste momento, sobre um histórico. Vamos falar, na verdade queremos falar para você sobre um breve histórico da síndrome de burnout. Sim, vamos falar sobre esse breve histórico. O conceito de burnout surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos de 1970 para dar explicação ao processo de deteriorização nos cuidados e atenção profissional nos trabalhadores de organizações. Ao longo dos anos, essa síndrome tem se estabelecido como uma resposta ao estresse laboral crônico, integrado por atitudes e sentimentos negativos. Já aqui no Brasil, gente, o decreto número 3048 de 6 de maio de 1999 aprovou o regulamento da Previdência Social em anexo 2. Trata dos agentes patogênicos causadores de doenças profissionais. O item 12 da tabela de transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho, grupo 5, da Classificação Internacional das Doenças, CID-10, cita sensação de estar acabado. No caso, o resultado dessa síndrome, no caso, a síndrome de burnout. Síndrome do esgotamento profissional, que é conhecida também como sinônimos de burnout, que a CID-10 recebe o código Z73.0. Esse é o código que está lá na tabela da CID-10. A SB, que é a síndrome de burnout, é um processo que se desenvolve na interação de características do ambiente de trabalho e características pessoais. É um problema que atinge profissionais em serviço, principalmente aqueles voltados para atividades e cuidados com outros, no qual a oferta do cuidado ou serviço frequentemente ocorre em situações de mudanças emocionais. Ajudar outras pessoas sempre foi reconhecimento como objetivo nobre, mas apenas recentemente tem se dado atenção para os custos emocionais da realização do objetivo. O exercício das profissões que envolve o cuidado implica em uma relação permeada de ambiguidades, como conviver com a tênue distinção entre envolver-se profissional e não pessoal na ajuda ao outro. Os especialistas propõem que existem 3 perspectivas diferentes a partir da SB tem sido estudada. Vamos então passar essas expectativas. Número 1. A perspectiva psicossocial pretende explicar as condições ambientais nas quais se origina a SB, os fatores que ajudam a atenuá-la, especialmente o apoio social e os sintomas específicos que caracterizariam a síndrome fundamentalmente do tipo emocional nas distintas profissões. 2. A perspectiva organizacional, em que as causas da SB se originam em 3 níveis distintos: o individual, o organizacional e o social. O desenvolvimento da SB gera nos profissionais respostas ao trabalho como a perda do sentido do trabalho,
a ausência de simpatia e tolerância diante dos clientes e a incapacidade para apreciar o trabalho como desenvolvimento pessoal. 3. A perspectiva histórica é fruto dos estudos realizados sobre as consequências das rápidas mudanças sociais no trabalho, bem como das condições de trabalho nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. A SB, em uma perspectiva psicossocial, tem se definido como uma síndrome cujos sintomas são sentimentos de esgotamento emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho. Vamos então ver agora, gente, as principais dimensões da síndrome de burnout. Elas são: exaustão emocional, que ocorre quando o indivíduo percebe não possuir mais condições de despender a energia que o seu trabalho requer. Algumas das causas apontadas para a exaustão são a sobrecarga de atividades e o conflito pessoal nas relações, entre outras. Outra, a despersonalização é considerada uma dimensão típica da síndrome de burnout e é elemento que distingue essa síndrome do estresse. Originalmente, apresenta-se como uma maneira do profissional se defender da carga emocional derivada do contato direto com o outro. Devido a isso, desencadeia-se atitudes insensíveis em relação às pessoas nas funções que desempenha, ou seja, o indivíduo cria uma barreira para não permitir a influência dos problemas e sofrimentos alheios em sua vida. O profissional em burnout acaba agindo com cinismo, rigidez ou até mesmo ignorando o sentimento da outra pessoa. Outra situação, reduzida realização profissional, a qual ocorre na sensação de insatisfação que a pessoa passa a ter com ela própria e com a execução de seus trabalhos, derivando daí sentimentos de incompetência e baixa autoestima. O burnout acomete profissionais que mantêm uma relação direta e constante com outras pessoas, como professores, pastores, padres, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, policiais, bombeiros e entre outros. Esses sintomas devem ser entendidos como respostas ao estresse laboral que aparece quando falham as estratégias funcionais de enfrentamento. Esse enfrentamento pode ser entendido como sendo o conjunto de esforços que uma pessoa desenvolve para manejar ou lidar com as solicitações externas ou internas, que são avaliadas por ela como excessivas ou acima de suas possibilidades. Assim, essa síndrome é considerada um passo intermediário na relação estresse-consequências do estresse, de forma que, se permanece durante um longo tempo, o estresse laboral terá consequências nocivas para o indivíduo, sob a forma de enfermidade, falta de saúde com alterações psicossomáticas, alterações cardiorrespiratórias, gastrite e úlceras, dificuldade para dormir, náuseas e para a organização trabalhista, deteriorização do rendimento ou da qualidade de trabalho. Ficamos por aqui, mais um momento histórico sobre a síndrome de burnout. A qualquer momento você pode estar entrando em contato conosco. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveite e faça a pergunta aí abaixo no nosso chat, tá certo? Outras informações a qualquer momento aqui no canal. Você pode se inscrever no canal, pode compartilhar o canal e também fazer um comentário. Alô, você inscritos do canal, tudo bem? De volta com você no canal. Hoje nós temos assuntos importantes para novamente a gente trazer para você aqui no nosso canal. E no assunto de hoje
estaremos falando sobre a síndrome de burnout. O que significa isto? Bom, gente, é o seguinte, no assunto de hoje do nosso canal sobre saúde mental, vamos falar sobre a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, ele é o que? Na verdade, um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. No caso, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Preste atenção. O excesso de trabalho é que causa esse tipo de síndrome, conhecida como a síndrome de burnout. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidade constantes, como, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros. E mais, a síndrome de burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para os cumprir. Essa síndrome pode resultar em estado de depressão profunda e por isso é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas. E os sintomas, como é que acontece? Vamos lá. A síndrome de burnout envolve nervosismo, sofrimentos psicológicos e problemas físicos como dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas. O estresse e a falta de vontade de sair da cama ou da casa, quando constantes, podem indicar o início da doença. Os principais sinais e sintomas que podem indicar a síndrome de burnout são cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante e mais, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos. Agora, gente, normalmente esses sintomas surgem de forma leve, mas tendem a piorar com o passar dos dias. Por essa razão, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro, para evitar problemas mais sérios e complicações da doença. É fundamental buscar apoio profissional assim que notar qualquer sinal. Pode ser algo passageiro, como pode ser o início da síndrome de burnout. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico da síndrome de burnout é feito por profissionais especialistas após análise clínica do paciente. São os profissionais de saúde indicados para indicar o problema e orientar a melhor forma do tratamento conforme cada caso, no caso do psiquiatra e também do psicólogo. Agora, com relação ao tratamento. O tratamento da síndrome de burnout é feito basicamente com a psicoterapia. Aqui neste caso não entra só o psicólogo, mas o psicanalista também. Mas pode envolver medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos. O tratamento normalmente surte efeito dentre 1 e 3 meses, mas pode perdurar por mais tempo, conforme cada caso. Mudanças nas condições de trabalho e principalmente mudanças nos hábitos e estilos de vida. Com relação à prevenção, a melhor forma de prevenir a síndrome de burnout são estratégicas que diminuam o estresse
e a pressão do trabalho. Condutas saudáveis evitam o desenvolvimento da doença, assim como ajudam a tratar sinais e sintomas logo no início. As principais formas de prevenir a síndrome de burnout são: defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Faça atividades que fujam à rotina diária, como passear, comer em restaurantes ou ir ao cinema, por exemplo. Evite o contato com as pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam do trabalho ou dos outros. Converse com alguém de confiança sobre o que se está sentindo. Faça atividades físicas regulares. Pode ser academia, por exemplo, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação, enfim, tem muitos modos da pessoa executar suas atividades físicas. Evite consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, tabaco ou outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental. Não se automedique e nem tome remédios sem prescrição médica. Então aqui está este assunto relevante hoje no canal Saúde Mental. Estamos falando sobre a síndrome de burnout. Ficamos por aqui. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo e fazer um comentário no vídeo. Até o próximo assunto. Um grande abraço. Deus abençoe.